eu sou Camila, sou enfermeira e o tema que iremos abordar hoje é um tema que precisa tomar muito cuidado, é um tema que precisa ser estudado com muito carinho. Hoje vamos abordar sobre a incontinência urinária, fecal e nutrição. Vamos abordar algo fisiológico que uma vida toda nós realizamos essas questões sem depender do outro. E quando chega nessa fase, precisar com que você, como cuidador, alguém da família, ajude e auxilie nessas questões, a primeira coisa que o idoso pensa é a perda da autonomia. Não só a perda da autonomia, como a finitude também. Ele acredita nesse momento que ele não consegue fazer, às vezes, sua higiene e nem segurar questões fisiológicas, segurar a urina ou ao evacuar. Nesse momento é que ele se depara e passa 1 milhão de coisas na cabeça. É o momento que ele pensa o que está acontecendo. Né? E muitas vezes essas questões, praticamente quase sempre, está relacionada a outras patologias que provavelmente também já afetou algumas limitações físicas, motoras, neurológicas. É um tema que precisamos tomar bastante atenção. Não gosto de viver muito. Ficar dependendo dos outros não é bom, mas Deus é quem sabe. Já fiz a minha parte. M.S., homem de 72 anos. Viver é a melhor coisa do mundo. Com saúde, lógico. Sou feliz. L.M., homem de 71 anos. Temos duas faixas etárias próximas, porém com duas perspectivas diferentes. E claro, o que eles frisam é viver com saúde é bom. Ou, a partir do momento que eu estou dependendo de alguém, não gosto muito. É comum depararmos com queixas e desesperança de nossos idosos que lamuriam a falta de perspectiva dessa etapa de vida. A sua falta de motivação para continuar vivendo, que não tem mais nenhum papel a cumprir e que sentem saudades de sua juventude. Ao mesmo tempo, observamos outros idosos, aparentemente alegres e satisfeitos, que demonstram estarem vivendo de forma plena na sua velhice. Você, como cuidador, pode se deparar com essas duas questões. Cuidar de um idoso que tem praticamente quase todas as limitações, sua perda de autonomia quase que 100%, necessita do outro para realizar todas as atividades diárias. Como você pode cuidar também de acompanhar idosos que já têm uma rotina saudável, que ainda conseguem realizar tarefas do cotidiano. São fases diferentes, momentos diferentes. Mas o cuidador precisa entender como ele vai participar desse processo e ser o elo entre o idoso e a família. Incontinência urinária. Incontinência urinária é algo que traz um receio, vergonha, perda de autonomia, isolamento social. Porque quando isso ocorre com o idoso, a primeira coisa que ele quer é se afastar. E não quer que as pessoas descobrem que isso está ocorrendo. Por diversos fatores, como o odor, a perda involuntária da urina em locais públicos, locais que ele está perto de outras pessoas. Isso faz com que ele se sinta com vergonha e queira se isolar. E claro que para o idoso o isolamento não traz muitos benefícios, quase zero. Né? Então vamos entender um pouco mais o que seria a incontinência urinária, como ela ocorre, se tem tratamento e como você, como cuidador, pode ajudar o idoso nessa fase. Incontinência urinária é a perda do controle da bexiga, ocorrendo escape involuntário de urina pela uretra. Normalmente, existe uma perfeita coordenação entre a bexiga e o esfíncter. O que seria o esfíncter? Um músculo que funciona como uma válvula que fecha a uretra impedindo a saída da urina. Enchimento da bexiga é entre 400 ml e 500 ml sem que ocorra perdas urinárias. Vamos imaginar a nossa rotina hoje, né? O que você fez hoje? Você imagina que toda essa rotina que você tem durante o seu dia, por algum momento você vai ser pego de surpresa.
você vai ter um escape da urina, porque essa musculatura está perdendo a urina, ela não consegue mais fixar, né? Então ali você tem aquele escape no seu cotidiano. A primeira coisa que você vai querer pensar é assim, bom, eu não posso mais ter a vida que eu tô tendo, eu vou precisar de ajuda. Como eu vou correr atrás dessa ajuda, né? Como eu vou solucionar essa questão? Isso para o idoso, às vezes, ele não tem com quem conversar, sente vergonha de falar para a família o que está acontecendo. Então, por isso, vale o seu olhar crítico como cuidador. Prestar atenção no auxílio ao banheiro, se a calcinha ou até mesmo a cueca está molhada, o odor que começa a ter na roupa. Com isso, você vai, é como se fosse um quebra-cabeça, você vai juntando as peças até chegar em possíveis diagnósticos, claro, sempre com a ajuda de um profissional da saúde. E como funciona, né? O funcionamento normal na fase de enchimento da bexiga, quando ela está relaxada e o esfíncter contraído. Ou seja, eu tenho um enchimento da bexiga quando ela está relaxada, né, o volume da urina, e o esfíncter nesse momento ele contrai para que eu não tenha uma saída involuntária. E na fase de esvaziamento ocorre o contrário, né? A bexiga ela acaba se contraindo e o esfíncter ele relaxa para que eu tenha a saída, né, o esvaziamento da urina. Nessa imagem você consegue ver como que está interligado os rins, né? Nós temos os rins. Ele parece muito, as pessoas lembram o rim muito com o grão do feijão. Depois aqui eu tenho a uretra, que é o que liga o rim, a bexiga. E a bexiga é onde nós armazenamos mesmo o resíduo, a urina, tá? Embora o envelhecimento não seja a causa da incontinência, as mudanças no trato urinário facilitam a instalação desse sintoma. Quando isso ocorre, são comuns alterações de humor, como ansiedade e depressão. Em geral, porque a pessoa procura se isolar, por se sentir envergonhada, para evitar que os outros percebam o que está acontecendo. É importante saber que a incontinência pode ser um sintoma de outra doença que precisa ser investigada antes que agrave. Como eu já disse, o idoso ele tem toda aquela questão de se isolar, da vergonha. Não necessariamente a velhice, essa idade, essa fase, esteja relacionado a esta patologia, né? A incontinência urinária. Não é isso. Porém, o idoso, ele apresenta algumas patologias que podem levar à incontinência, né? Algumas patologias, por exemplo, do sistema nervoso central, né? As patologias neurológicas, que são degenerativas, aonde você perde as suas funções. E uma dessas funções pode ser essas questões fisiológicas, da evacuação, ao urinar, ter essas perdas involuntárias necessitando de tratamento e muitas vezes, mesmo com o tratamento, você não consegue sanar 100%, porque é como se fosse algo secundário à patologia primária. Um exemplo para você entender, o AVC. Né, ou o AVE, né, o acidente vascular encefálico. Quando o idoso ele tem sequelas dessa patologia, uma dessas sequelas que são motoras, né, ela pode levar à incontinência urinária, ou seja, é algo secundário a uma patologia primária. Deu para entender? É algo secundário a uma patologia primária. E muitas vezes eu não consigo ter reversão a essa patologia primária, a essa sequela. Então eu tenho que saber como cuidador como eu vou atuar nessa fase. Principalmente quando o idoso ele é lúcido. Viver nessa situação social, ele sendo lúcido, entender que a primeira coisa que ele quer é se isolar, porque ele não quer dar trabalho, ele não quer ser um trabalho para o outro, né? E ele ter alguém para conversar quanto a isso também é uma questão bem complicada. Então precisamos ficar atento a esses detalhes, né? No início dessa patologia, dessa incontinência.